Você já sentiu aquele tremorzinho na pálpebra do olho que aparece do nada e logo desaparece? Às vezes ele vai e volta, causando um certo desconforto. Esse fenômeno, chamado de espasmo nas pálpebras, é causado por pequenas contrações musculares, que na maioria das vezes são totalmente inofensivas e também passageiras. Então, esses espasmos podem acontecer tanto na pálpebra superior quanto na inferior do olho, embora sejam mais comuns na parte de baixo. E sim, geralmente não há o que se preocupar com isso, não tem motivo para grandes preocupações, mas vale a pena prestar atenção, pois pode ser um sinal precoce de algo maior. Na maioria dos casos, esses espasmos estão nos avisando que algo simples precisa de atenção. Talvez uma boa noite de sono que você não está cumprindo, reduzir a quantidade de cafeína ou simplesmente tirar um momento para relaxar. Porém, no entanto, em situações mais raras, esses espasmos podem ser um sintoma inicial de deficiência de vitaminas e minerais ou até mesmo de condições mais sérias como doenças autoimunes, esclerose múltipla, espasmo hemifacial, entre outros problemas. Existem diferentes tipos de espasmos nas pálpebras que variam em frequência, gravidade e causas subjacentes, mas todos têm em comum o fato de afetar a musculatura da pálpebra e, em alguns casos, até a área ao redor dos olhos. Um tipo bastante comum é a mioquimia, que é espasmos esporádicos e leves que geralmente ocorrem na pálpebra inferior. Eles são comuns e geralmente inofensivos, mas se começarem a persistir e a interferir na sua rotina diária, é o sinal de que talvez seja a hora de procurar um profissional de saúde. Outro tipo é o blefaroespasmo essencial benigno, que é um espasmo crônico que afeta ambos os olhos, sendo mais comum em mulheres e em pessoas entre 50 e 70 anos. Com o tempo, esses espasmos podem se intensificar, levando a sintomas como visão embaçada e sensibilidade à luz. Já o espasmo hemifacial afeta apenas um lado do rosto e é causado por uma pressão em um nervo facial. Inicialmente, os espasmos são leves, mas podem evoluir até afetar todo o lado do rosto. O espasmo da pálpebra do olho costuma ser unilateral, ou seja, acontece apenas um lado do rosto, embora casos bilaterais, onde ambos os olhos são afetados, também possam ocorrer, mas são bem raros. A duração desses espasmos pode variar de segundos a horas e eles podem surgir de forma intermitente ao longo do dia ou até se prolongar por semanas, especialmente em climas frios e se você for mulher. Então, quando esses espasmos se tornam prolongados, é o que chamamos de mioquimia palpebral crônica. Mesmo assim, é importante lembrar que esses espasmos benignos não causam atrofia ou fraqueza muscular. Você ainda será capaz de abrir e fechar os olhos normalmente sem problemas. Então, se os seus olhos começarem a tremer, preste atenção em quanto tempo isso dura e se está afetando ou não as suas atividades diárias. Porque se os tremores persistirem ou se tornarem mais severos, pode ser hora de buscar ajuda médica para entender melhor o que o seu corpo está tentando te dizer. Então, quando falamos sobre as causas, um dos principais fatores para esses espasmos oculares leves e intermitentes é o estresse. Quando estamos sob muita pressão, o nosso corpo aumenta a liberação de neurotransmissores, como é o caso da adrenalina, que podem acabar estimulando os nervos e desencadeando esses espasmos. O cansaço, especialmente quando os olhos são forçados a trabalhar mais que o normal, como no caso de estudantes que passam horas e horas estudando ou profissionais que passam o dia todo na frente do monitor, do computador, pode facilmente levar a episódios de tremores oculares. Outro fator que merece atenção é o uso excessivo de cafeína. Consumir grandes quantidades de cafeína ou de café, outras bebidas cafeinadas, pode aumentar a estabilidade dos nervos, resultando em espasmo nas pálpebras. O álcool também é um vilão, ele pode entrar nessa categoria, onde o consumo excessivo pode desencadear tremores. Embora o fumo também possa contribuir, o álcool tende a ser um fator mais prevalente, mais significativo. A secura ocular é outro aspecto importante a ser considerado. Olhos secos ou irritados, seja após longas horas de exposição à tela sem pausas adequadas, seja após uma crise alérgica e até por doenças como a síndrome do olho seco e a doença autoimune chamada síndrome de Sjögren. Tudo isso pode levar a espasmos. Isso acontece porque o corpo tenta proteger os olhos com piscadas frequentes e esse esforço extra pode resultar em tremores.
Além desses fatores, algumas condições específicas podem causar espasmos temporários. Por exemplo, a conjuntivite pode causar esses tremores durante o período de inflamação. Episódios de enxaqueca são outro gatilho comum e para algumas pessoas, para algumas mulheres especialmente, as alterações hormonais durante o ciclo menstrual podem aumentar a frequência desses espasmos. Além dos gatilhos mais conhecidos, como estresse, fadiga e consumo excessivo de cafeína, há outras causas menos faladas, mas igualmente importantes, que podem levar a espasmos nas pálpebras, as deficiências nutricionais. Então, essas deficiências podem impactar de forma significativa a função muscular e a função nervosa, contribuindo para o aparecimento desses tremores oculares. Uma das principais deficiências que causam isso, relacionadas à condição dos olhos tremendo, é a magnésio. O magnésio é um mineral essencial que desempenha funções neuromusculares, atuando como regulador dos impulsos nervosos e da contração muscular. Então, quando os níveis de magnésio no corpo estão baixos, os nervos podem ficar excessivamente reativos. Isso vai resultar em espasmos musculares, inclusive nas pálpebras. Então, a falta de magnésio é, portanto, uma causa comum, embora muitas vezes é uma causa subestimada, que vai causar esses incômodos tremores. Outro nutriente fundamental para a função neuromuscular é o potássio. Ele ajuda a regular o equilíbrio eletrolítico e a condução dos impulsos nervosos. Então, quando há uma deficiência de potássio, uma série de sintomas pode surgir, incluindo fraqueza muscular, câimbras e, claro, os espasmos nas pálpebras. Assim como o magnésio, o potássio é essencial para manter a estabilidade muscular e também a estabilidade nervosa, e sua falta pode levar a essas contrações involuntárias. Então, magnésio e potássio são importantes. Tem também o cálcio, que é outro mineral vital para a contração muscular adequada e para a transmissão dos sinais nervosos. Então, níveis baixos de cálcio podem também causar espasmos musculares, câimbras e ocasionalmente tremores nas pálpebras. A deficiência de cálcio pode ocorrer devido a uma baixa ingestão desse mineral e também devido a problemas na paratireoide ou até mesmo pela falta de vitamina D de dado, que é necessária para a absorção do cálcio pelo corpo, absorção e metabolização do cálcio pelo corpo. Além dos minerais, as vitaminas também desempenham um papel importante na prevenção dos espasmos nas pálpebras. É o caso da vitamina B12, que é fundamental para a saúde neurológica e muscular. Então, a sua deficiência de metilcobalamina ou de B12, especialmente se essa deficiência for longa, for prolongada, pode estar associado a uma variedade de sintomas, incluindo o tremor da pálpebra. Outra vitamina relevante é a B6, ou piridoxina, que também é essencial para a função neurológica. E, além disso, é fundamental para a síntese de neurotransmissores, como é o caso da serotonina e a dopamina. Quando os níveis de vitamina B6 estão baixos ou estão muito baixos, o equilíbrio neurológico pode ser afetado. Isso vai resultar em irritabilidade muscular, também com espasmos, incluindo na região das pálpebras. Quando os tremores e os espasmos nas pálpebras se tornam contínuos ou começam a interferir de forma significativa na sua vida, é hora de prestar atenção a causas mais sérias. Em alguns casos, certos medicamentos podem estar atuando. Pode ser o caso de ser o responsável pela mioquimia da pálpebra. De que medicamentos nós estamos falando? Como antipsicóticos, anticonvulsivantes, bloqueadores de canal de cálcio e até alguns que são usados no tratamento da doença de Parkinson. Eles podem induzir esses espasmos. Além dos medicamentos, uma tireoide hiperativa, ou é o caso do hipertireoidismo, excesso de funcionamento tireoidiano, também pode ser uma causa secundária dessas tremores. Infecções virais que afetam os nervos também podem levar a espasmos e contrações musculares persistentes. Também pode ser infecções no ouvido médio, otite média, ou até infecções em estruturas que envolvem o ouvido médio, como a mastoidite, podem ser fatores desencadeantes. Em casos mais raros, espasmos ou fasciculações que não desaparecem pode ser um sinal de condições neurológicas mais graves que podem afetar os nervos. Uma das mais conhecidas é a doença autoimune esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença progressiva que afeta os neurônios motores. Outras condições a serem consideradas são doenças autoimunes, doença do sistema nervoso central, como esclerose múltipla ou a presença de tumores, que podem, em alguns casos específicos, desencadear esses tremores. Também temos a paralisia de Bell, que causa fraqueza temporária ou paralisia dos músculos de um lado do rosto, que pode igualmente resultar em mioquimia palpebral. Condições neurológicas como a doença de Parkinson e a síndrome de Tourette
também estão associadas a tremores oculares. Se você estiver experimentando espasmos oculares em situações específicas, é essencial consultar um profissional de saúde, especialmente se você notar alguns dos seguintes sintomas: se o seu olho estiver vermelho, inchado ou apresentar algo incomum, se a pálpebra superior estiver caída, se o olho estiver completamente fechado a cada contração, se os espasmos persistirem por várias semanas ou se começarem a afetar outras partes do seu rosto. Embora a maioria dos espasmos nas pálpebras desapareça sem tratamento em poucos dias, se isso não acontecer, há algumas medidas que você pode adotar para tentar eliminar ou diminuir as causas potenciais. Por exemplo, reduzir o consumo de cafeína é um passo importante, assim como garantir que a sua dieta esteja balanceada e rica em nutrientes essenciais, como é o caso dos minerais que nós falamos, magnésio, potássio e cálcio, que podem ajudar a prevenir esses espasmos oculares ou musculares. Além disso, assegurar que você esteja dormindo o suficiente, sono adequado, pode fazer uma grande diferença. Manter os olhos lubrificados também é crucial. Usar um colírio de venda livre por alguns dias pode aliviar o desconforto e aplicar uma compressa morna nos olhos quando um espasmo começa. Também pode ajudar a relaxar os músculos. Muito obrigado pela sua atenção. Um grande abraço, um beijo no seu coração. Você é fera!